alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio que publicamos no site do portal Escola Dominical, portalebd.org.br. Assim, não só o texto de apoio, mas também os slides. E os irmãos terão aí o itinerário do nosso raciocínio, porque a nossa proposta aqui não é repetir o texto da revista, mas trazer subsídios complementares aos amados irmãos para a lição. Os irmãos já leram a revista, já leram o livro de apoio, já assistiram à videoaula do comentarista, então nós estamos aqui para complementar. E isto talvez traga alguma dificuldade no sentido de acompanhar o nosso raciocínio, por isso os irmãos, indo ao nosso texto de apoio e aos slides do texto de apoio, os irmãos terão este itinerário do nosso pensamento. Além do nosso texto de apoio, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da classe dos adultos do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também nós publicamos videoaulas, textos de apoio e dinâmicas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora da Assembleia de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, disponibilizamos também as leituras diárias, breves comentários em áudio dos textos sugeridos na revista das lições bíblicas, onde os irmãos têm uma oportunidade de ter um momento devocional e ainda angariar informações a respeito da lição. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós transmitimos ao vivo o estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, diretamente da sede da FAESP, a Faculdade Evangélica de São Paulo, que é mantida pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, aqui em São Paulo, no Templo Antigo. E essa reunião é aberta a todos que amam o estudo da Palavra de Deus. O irmão também poderá acompanhar ao vivo e no chat tirar e elucidar as suas últimas dúvidas. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. E hoje nós estamos iniciando o 4º e último trimestre do ano de 2024. Depois de termos tido um trimestre bíblico, onde estudamos os livros de Ruth e Esther, nós voltamos a ter agora um trimestre temático. O tema deste 4º trimestre é as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E bem oportuno nós falarmos sobre as promessas de Deus, ainda mais que o nosso país está aí em eleições municipais. E o que os irmãos mais ouviram nos últimos meses foram as promessas dos políticos, as promessas dos homens, que quase todos sabemos que não serão cumpridas, que não serão honradas. Mas, como diz o título do nosso trimestre, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. E aí nós vemos que no subtítulo do nosso trimestre nós já está evocado um texto bíblico que se encontra lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23, que diz assim: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu.
Deus, irmãos, ele é fiel. Por isso, ele cumpre aquilo que ele promete. E esta é a grande diferença entre as promessas de Deus e as promessas dos homens. Deus sempre cumpre aquilo que promete. É por isso que nós podemos confiar e viver as bênçãos do Senhor. Desde já, mesmo a promessa ainda não se tendo cumprido, nós já podemos vivenciá-las. Já podemos viver como elas já se tivessem cumprido. Por quê? Porque elas provêm de Deus. E Deus é fiel. Como disse o apóstolo Paulo, escrevendo lá na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Então, Deus, ele não pode negar a si mesmo. Deus, ele é imutável, ele não muda. E o que ele diz, acontece. O que ele fala é a realidade, é a verdade. Porque, como disse o próprio profeta Jeremias, no capítulo 10 e no versículo 10, vejamos aqui, Jeremias 10:10, mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Deus é a verdade. Por isso, aquilo que ele fala é uma realidade. E é por isso que nós podemos confiar e viver as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu, como diz o subtítulo do nosso trimestre, deste último trimestre de 2024. Foi assim que viveram os patriarcas. Quando abrimos a Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 13, nós lemos o seguinte: todos estes, e estes aqui é Isaac, é Abraão, Isaac e Jacó, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Abraão, Isaac e Jacó nunca tiveram um pedaço de seu na terra de Canaã. Morreram sem verem os seus descendentes ocuparem a terra, mas eles creram na promessa. Vendo-as de longe, creram nelas e as abraçaram. E viveram de tal maneira que já estavam como que na posse, no domínio daquela terra, quando na verdade ainda não estavam, mas agradaram a Deus pela fé que tiveram. E as promessas se cumpriram. Nós vemos que o povo de Israel realmente passou a habitar a terra de Canaã, a terra que manava leite e mel. O nosso comentarista desse trimestre é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, ele que é membro da Comissão de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus e também foi o pastor presidente em Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte. Pastor Elinaldo jubilou este ano. Então, é o pastor jubilado lá de Parnamirim, no estado do Rio Grande do Norte, um conhecidíssimo comentarista há anos das nossas lições bíblicas. As promessas de Deus. A capa
da nossa revista, e nós sempre começamos a revista pela capa, né, nos apresenta uma Bíblia Sagrada aberta, que é segurada por uma pessoa, né, as duas mãos estão segurando esta palavra, né, esta Bíblia Sagrada, uma Bíblia impressa, e nós vemos num segundo relevo, né, uma imagem assim turva, né, uma imagem assim muito de difícil precisão, onde parece haver muitas pessoas, uma multidão. Esta capa nos mostra, em primeiro lugar, que as promessas de Deus elas estão na Bíblia Sagrada. A Bíblia é a verdade. Jesus disse lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 17, versículo 17, na sua oração sacerdotal: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós já vimos que Jeremias disse que Deus é a verdade. E agora Jesus diz que a palavra de Deus é a verdade. Por isso, a fonte das promessas de Deus estão exclusivamente na Bíblia Sagrada. Deus se revelou ao homem através das Sagradas Escrituras. São as Escrituras que testificam de Jesus. O próprio Jesus disse: são as Escrituras que de mim testificam. Está lá em João, capítulo 5, versículo 39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, as testemunhas de Jesus são as Escrituras. E Jesus é a verdade também. O próprio Jesus disse lá no Evangelho segundo João 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus é a verdade, Jesus é a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Então as promessas de Deus são reveladas nas Escrituras. Mas, irmão Caramuru, Deus pode prometer algo para mim e que, portanto, não estará nas Escrituras? Logicamente que sim, mas as promessas infalíveis de Deus, as promessas que nós não temos como questionar, elas estão todas na palavra de Deus. Toda mensagem profética que nos for transmitida, ela deve ser submetida à palavra de Deus. E as promessas que nós estudaremos neste trimestre, pois estudaremos as promessas de Deus, nós as retiraremos da infalível e inerrante palavra de Deus. As promessas que Deus deixou, que são dignas de todo crédito, são as que estão na Bíblia Sagrada. É por isso que a capa da nossa revista é uma Bíblia aberta, onde nós com as duas mãos da pessoa a segurando, né? Nós precisamos manusear a Bíblia, lê-la para ter acesso às suas promessas. A única fonte infalível das promessas divinas é a Bíblia Sagrada. Mas isso também nos faz lembrar o que o próprio Deus disse também, mais uma vez, citando aqui o profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Fiel é o Senhor que prometeu. E as promessas infalíveis e que serão cumpridas são aquelas que estão na sua palavra. O Senhor disse a Jeremias:
Eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. E o próprio Jeremias vivenciou este cumprimento das profecias, das promessas de Deus, da palavra de Deus. Ele, durante 40 anos, profetizou ao povo de Judá que, se eles não se arrependessem, eles seriam levados cativos para a Babilônia. O templo e a cidade de Jerusalém seriam destruídos. E ele pôde contemplar esta realidade. No livro de Lamentações, nós vemos como Jeremias lamenta, chora o cumprimento da palavra de Deus que ele pregou durante 40 anos. Mas, como eu disse para os irmãos, há um segundo relevo na capa da revista, onde nós temos ali uma visão distorcida, como que meio enigmática, de difícil precisão, e isso nos revela que as promessas de Deus são, na nossa ótica, um futuro. A promessa, ela é uma declaração de realizar, um compromisso de realizar um ato ou de construir, contrair, né, uma obrigação. Então, é algo que é dito agora, mas que se realizará depois. Isso na ótica humana, porque para Deus não há passado, nem presente, nem futuro. É por isso que nós podemos confiar nas promessas de Deus, porque aquilo que Deus fala já é. Para nós ainda não, mas para Deus, que sempre há um eterno presente, o que Deus fala é como se já tivesse acontecido. Se Deus falou, é uma realidade. Embora nós, que somos criaturas e que estamos debaixo do tempo, para nós ainda seja algo futuro. É a fé na palavra de Deus, é a fé nas promessas de Deus que fazem com que ela já se torne na vida de cada um de nós algo presente, embora ainda não tenha acontecido. Foi o que fizeram os patriarcas, como nós já dissemos hoje. Abraão, Isaque e Jacó, vendo as promessas de longe, creram nelas e as abraçaram. Ou seja, tornaram-nas como presente, como realidade, e viveram nesta fé. E quando Deus cumpre nos seus descendentes a promessa, aí se torna um fato histórico, a conquista de Canaã. Mas para os patriarcas já era uma realidade. Então a promessa é o compromisso de se assumir uma obrigação, de se realizar um ato, e que é para o futuro, mas para Deus não há futuro. E nós, mesmo não vendo a realização da promessa, no instante mesmo em que dela tomamos conhecimento, devemos vê-la de longe, crer nelas e abraçá-las, como fizeram os patriarcas. E nós devemos crer, porque nós andamos por fé e não por vista. É o que o apóstolo Paulo escreve lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque andamos por fé e não por vista. Desse segundo relevo da capa do trimestre, ele nos mostra que nós devemos crer nas promessas, mesmo que não as vemos
nitidamente. Como fizeram os patriarcas, que viram de longe. Quando a gente vê alguma coisa de longe, nós não podemos divisar bem o que é. Mas estamos vendo a promessa na palavra. Por isso não podemos questionar, duvidar, mas devemos viver em função daquilo que ainda estamos vendo de longe, mas que já sabemos que acontecerá. É o que acontece, por exemplo, com o apóstolo João, que diz que nós devemos fazer o que ele já fazia. Lá em 1 de João, capítulo 3. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Aqui João está falando da promessa do arrebatamento da igreja, da promessa da glorificação, que ainda não aconteceu. Mas Jesus disse que virá nos buscar, que virá nos livrar da ira futura, do juízo que cairá sobre a face da terra, e que nós seremos transformados. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados, estaremos num corpo glorioso, assim como o corpo do Jesus ressurreto, e estaremos para sempre com o Senhor. Isto ainda não aconteceu, mas como nós vemos as promessas de longe, como nós cremos nela, nós a abraçamos. E por isso vivemos em santidade. E por isso nos purificamos. Por quê? Porque temos esta esperança. E esta esperança é retida, como disse o escritor aos Hebreus, no versículo evocado no subtítulo do nosso trimestre, porque fiel é o que prometeu. Então, a promessa, ela é divisada ao longe. Por isso, esse segundo relevo, a imagem não é nítida. E parece ali ser várias pessoas, porque as promessas de Deus são dirigidas aos homens. E nós, baseados na Bíblia, e a Bíblia na capa da revista está nítida, nós já cremos. Nós vemos as promessas de longe, cremos e as abraçamos, porque fiel é o que prometeu. Este, então, é o sentido da capa da nossa revista. As promessas de Deus, né, que é o título do nosso trimestre, nós as estudaremos em 2 blocos com uma conclusão. O primeiro bloco vai envolver as 4 primeiras lições. Estas 4 primeiras lições seriam uma espécie de introdução ao estudo das promessas. Nós temos a lição de hoje, em que há a apresentação das promessas de Deus. Na lição número 2, nós vamos falar sobre as promessas de Deus para Israel. Na lição de número 3, nós vamos falar sobre as promessas de Deus para a igreja. E na lição número 4, nós vamos falar da relação entre promessa e obediência. Então, são estes os títulos, as lições desta introdução ao estudo das promessas. No segundo bloco, nós então estaremos estudando algumas promessas de Deus, né? Estudando especificamente as principais promessas de Deus. Na lição de número 5, nós estudaremos a promessa da salvação. Na lição de número 6, a promessa da cura divina. Na lição número 7, a promessa de um coração novo. A lição número 8, a promessa de paz. Na lição de número 9, as promessas para pais e filhos. Na lição número 10, a promessa da proteção divina. Na lição de número 11, a promessa da provisão. E na lição de número 12, a promessa da vida abundante. E depois, na última lição, concluindo,
nós falaremos sobre a infalibilidade das promessas de Deus. As promessas de Deus são infalíveis. Então, esse é o itinerário aí do nosso trimestre. 4 lições, em onde estaremos vendo uma visão geral das promessas de Deus e também, depois, as lições vendo as promessas de Deus em espécie, né? Quais as principais promessas de Deus. Irmãos, o objetivo de Deus para o homem é a sua salvação. Deus revelou a sua palavra para que o homem pudesse crer em Jesus Cristo, aquele que Deus escolheu para ser o nosso Senhor e Salvador e para nós vivermos para sempre com Ele. O objetivo da Bíblia Sagrada é a salvação do homem. Por isso, as promessas de Deus, elas têm por objetivo levar-nos à vida eterna, levar-nos à salvação. Então, o propósito das promessas de Deus é um propósito espiritual. Embora existam promessas que sejam materiais, como, por exemplo, a promessa da provisão, Deus promete prover o necessário ao sustento do ser humano, nós temos a promessa da cura divina, que promete nos curar de todas as enfermidades e de todas as doenças. O propósito de Deus, mesmo nestas promessas materiais, é fazer-nos herdar o céu. O objetivo de Deus é levar-nos para que vivamos para sempre com Ele na Jerusalém celestial. Então, por que Jesus cura alguém de uma doença e de uma enfermidade? Para que a glória de Deus se manifeste, para que o poder de Deus se manifeste e haja salvação de almas, não só daquele que foi curado, mas daqueles que tiverem conhecimento desta cura. Então, é uma promessa material, mas que tem um propósito espiritual. Todas as promessas de Deus têm propósitos espirituais. Tomemos cuidado com isso, irmãos, porque não são poucos aqueles que hoje apresentam as promessas de Deus apenas como dádivas para esta vida. Estão apenas voltados para este mundo. Mas as promessas de Deus têm sempre um propósito espiritual que é vinculado à salvação das almas, à vida eterna. Então, existem promessas materiais, existem promessas espirituais, das que nós iremos estudar aqui. A promessa da salvação, a salvação é você voltar a ser filho, você se tornar filho de Deus, você se libertar do pecado e viver em comunhão com Deus para todo sempre. Então, essa é uma promessa tipicamente espiritual. Mas nós temos promessas materiais, mas as promessas materiais também têm um propósito espiritual. Nunca podemos nos esquecer disto. É importante também lembrarmos que existem promessas de Deus que são condicionais e existem promessas de Deus que são incondicionais. O que quer dizer isto, irmão Caramulo? Existem promessas de Deus que, para se realizarem, exigem que ocorra uma condição. O que é uma condição? É um evento futuro e incerto, diz o Código Civil brasileiro. Né? A condição é um evento futuro e incerto. Então, existem promessas de Deus que são incondicionais, ou seja, Deus prometeu e, como Deus, o que Deus promete se realiza, esta promessa se realiza independentemente do ser humano. Não precisa o ser humano fazer nada
para que esta promessa se cumpra. Por quê? Porque a promessa é incondicional. Vamos dar um exemplo de uma promessa de Deus que é incondicional. Vamos ler lá em Gênesis, capítulo 8, versículos 21 e 22. Gênesis 8, 21 e 22. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Noé havia deixado a arca. O dilúvio havia acabado, a terra havia se secado, e Noé, então, voluntariamente, oferece um sacrifício ao Senhor em agradecimento por ter tido a vida dele e da sua família poupada, e em agradecimento a Deus por ter mantido a criação, a humanidade. E Deus se agradou tanto deste gesto de Noé que fez uma promessa. Ele disse que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. E disse ainda que até o final dos tempos haveria sementeira, cega, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, ou seja, as estações do ano. E isto independe de qualquer atitude humana. Hoje, o dia que estou gravando aqui esta lição, os irmãos já viram que eu estou de blusa, porque essa semana tem sido um frio intenso aqui em São Paulo. Está havendo uma seca muito grande no país, tanto que há um fogaréu aí, tanto no Pantanal, na Amazônia. Falam aí das mudanças climáticas, né, tentando enganar a população, inclusive, mas a sequência de frio, calor, dia e noite, verão, inverno, independentemente do que o homem faz. Se o homem está servindo a Deus, se não está servindo a Deus, se está destruindo a natureza, se não está destruindo a natureza, o fato é que a sequência das estações do ano, a sequência do frio e calor, verão e inverno, o dia e a noite estão acontecendo e nunca mais houve um dilúvio. Por quê? Porque Deus prometeu. E esta promessa não depende de nenhuma atitude humana. É por isso que, em cima desta promessa, o Senhor Jesus disse lá no Sermão do Monte, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículo 45, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Por que Deus dá o mesmo sol para justos e injustos, a mesma chuva para justos e injustos? Porque ele prometeu que enquanto a terra durar, haverá sementeira e cega, haverá frio e calor, haverá verão e inverno, haverá dia e noite. E Deus é fiel e cumpre a sua palavra. E essa é uma promessa incondicional. Seja o homem justo ou injusto, seja ele bom ou mau, Deus prometeu incondicionalmente. E por isso ele cumpre independentemente da atitude humana.
Então, nós temos as primeiras promessas chamadas incondicionais. Quando eu vejo uma promessa na palavra de Deus, eu preciso saber se ela é condicional ou incondicional. A promessa condicional é aquela que depende da atitude humana, deste evento futuro e incerto. Depende da aceitação do beneficiário. Então, aí, quando Deus promete, ele estabelece uma condição. E se esta condição for realizada, a promessa se cumpre, se realiza. Mas se a condição não se implementar, aí então a promessa não se realiza, porque a promessa depende da atitude humana. A promessa condicional mais conhecida de todos nós é a promessa da salvação. Dois versículos podemos mencionar, dentre tantos, que demonstram esta promessa condicional. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Palavras do Senhor Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo. A salvação depende da fé. Depende de eu crer em Jesus. Quem não crer será condenado. Então a salvação é prometida a todos os homens. A salvação, ela é prometida por Deus, mas depende de eu crer em Jesus. O texto áureo da Bíblia, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 16, traz esta mesma realidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para ter a vida eterna, para eu ter a salvação, eu preciso crer no unigênito Filho de Deus. Então, a condição para eu ser salvo é crer em Jesus. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. Recebe esta promessa de Deus. A promessa de Deus se cumpre, ele alcança a salvação. Mas quem não crer se perde, porque a promessa da salvação é condicional. E é bem por isso que não se pode acreditar na teoria da predestinação incondicional, defendida pelos calvinistas. Por quê? Porque Deus seria contraditório. Como ele condiciona a salvação a crer em Jesus e impede as pessoas de crerem em Jesus. E quando a Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Então, a promessa da salvação é uma promessa condicional. Então, quando analisamos as promessas de Deus, devemos nos lembrar que a promessa de Deus, ela pode ser condicional ou incondicional. Também há um outro elemento que nós devemos verificar. É se a promessa de Deus ela é geral ou se ela é especial. Né? Até aqui nós colocamos assim, na verdade, 5 categorias das promessas de Deus. A promessa geral, a promessa nacional, as promessas a nações específicas, as promessas grupais e as promessas individuais.
Então, existe a promessa geral. A promessa geral é aquela destinada a toda a humanidade. É a promessa a todos os homens. Então, a promessa que é voltada para todos os homens. Esta promessa que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 8 é para toda a humanidade. Enquanto a terra durar, haverá sementeira e cega, frio e inverno, verão e inverno, frio e calor, dia e noite. É para toda a humanidade. Deus lança o sol tanto para justos quanto para injustos, tanto para bons como para maus. A chuva e o sol. Então, é uma promessa geral. Cuidado aqui. Ela é uma promessa incondicional. Por quê? Porque não depende de ninguém para que Deus a cumpra. Mas, além de ser incondicional, ela também é geral, voltada para toda a humanidade. É o que acontece também com a promessa da salvação. Nós vimos aqui que a promessa da salvação, ela é condicional, ao contrário da promessa feita por Deus depois do dilúvio. Mas, assim como a promessa feita por Deus é todo o dilúvio, a promessa da salvação é para todos. Deus quer que todos os homens se salvem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele. Então, a promessa voltada para a salvação, é para toda a humanidade. A salvação é uma promessa geral, porque é destinada, dada a toda a humanidade. Então, isso é uma promessa geral. O segundo tipo de promessa aqui, com relação ao seu direcionamento, ao seu alvo, são as chamadas promessas nacionais. E eu chamo aqui de promessas nacionais, lembrando que para Deus existem 3 povos debaixo da terra. 1 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 32, desculpe. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Na Nova Almeida atualizada, que também é versão oficial das Assembleias de Deus, nós lemos o seguinte, 1 aos Coríntios 10 e 31. Portanto, 32, não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Então, aqui nós temos, na ótica divina, nós temos 3 povos na face da terra. Os gentios, que são os descendentes de Noé, né? Os descendentes de Adão, né? Mas que todos foram destruídos, só ficou Noé e sua família. Nós temos os descendentes de Noé, são gentios. Nós temos o povo judeu, os descendentes de Israel, né? Aquela nação que Deus formou a partir de Abraão. E nós temos a igreja, que são os judeus e os gentios que creem em Jesus. Então, são 3 os povos na ótica divina. Nós temos os gentios, os judeus e a igreja. Existem promessas voltadas para os gentios, para a igreja e para os judeus. Então, eu também preciso saber, quando Deus promete, se Deus está prometendo a toda a humanidade, é a promessa geral. Ou então, se ele só promete para um destes povos. Que promessas nós temos, por exemplo, para Israel? Só para Israel. Nós vamos ter uma lição, que é a próxima lição, onde nós veremos as promessas de Israel. Mas uma promessa que é para o povo de Israel é a promessa de dar a terra de Canaã. Deus prometeu a Abraão
lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 7. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. Então Deus disse que daria aos descendentes de Abraão, ainda que chamava Abrão, ele daria a terra de Canaã. Então é uma promessa dada a Israel. Não adianta eu dizer ao Senhor: Senhor, eu quero ter a terra de Canaã, porque o Senhor disse que darei a terra de Canaã, mas ele disse que daria a terra de Canaã a Israel. Portanto, é Israel quem recebe essa promessa. Essa é uma promessa nacional. Também nós temos promessas dadas à igreja, a promessa do arrebatamento da igreja. O arrebatamento, quando nós lemos lá em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Paulo está falando sobre a igreja. Os que morreram em Cristo, quer dizer, os crentes que eram fiéis e passaram para a eternidade. Nós, os que ficarmos vivos, ele se inclui, é a igreja, aqueles crentes que estão vivos. Ele está escrevendo aqui para a igreja em Tessalônica, porque muitos irmãos estavam tristes porque as pessoas estavam morrendo e elas achavam que, como elas morreram antes de Jesus voltar, elas estariam perdidas. Mas aí Paulo explica: não, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e com eles nos encontraremos com o Senhor nos ares. É uma promessa para a igreja. Só a igreja será arrebatada. Os judeus e os gentios vão ficar aqui para a grande tribulação. Então é uma promessa nacional, da nação igreja. Uma promessa voltada para a igreja. Nós estaremos estudando as promessas da igreja, para a igreja, lá na lição de número 3. Mas nós temos também promessas a nações específicas. Os gentios, que são os descendentes de Noé, que se rebelaram à Torre de Babel, eles foram espalhados por toda a terra, tiveram as suas línguas confundidas e, por isso, eles criaram várias nações. Lá no capítulo 10 do livro do Gênesis já são mencionadas 70 nações, e essas 70 nações deram origem a muitas outras. Então, existem promessas na Bíblia para nações específicas. Promessas de Deus para nações específicas. Agora mesmo, nós acabamos de estudar um trimestre sobre os livros de Ruth e de Esther, e nós lembramos aos irmãos que no livro de Esther se cumpriu uma promessa de Deus, que foi dada séculos antes, referente a Amaleque. Êxodo capítulo 17, versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E nós vimos que esta promessa se cumpriu com a morte de Amã e de toda a sua família,
que era o resquício, né? Era o remanescente da nação amalequita. Então foi uma promessa feita para Amaleque, em especial para Amaleque, que ela seria riscada do mapa, podemos dizer assim. Então, existem promessas que são voltadas a nações específicas. A quarta espécie de promessas são promessas que são dirigidas a grupos que não chegam a constituir uma nação. São grupos que recebem uma promessa especial da parte de Deus. Nós podemos dar como exemplo a promessa que Deus dá aos pastores, né? Lá em 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Pedro aqui, desculpe, está dizendo sobre os pastores, os presbíteros, né, aqueles que apacentam o rebanho de Deus. E ele traz uma promessa de Deus, que quando o Senhor vier arrebatar a igreja, quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus, estes presbíteros que foram fiéis, que trabalharam na vontade de Deus para a salvação, para a glória de Deus, para a salvação das almas e dirigidos pelo Espírito Santo, eles vão receber um galardão, que é um galardão prometido só para eles. É a incorruptível coroa de glória. Então é uma promessa para um grupo. Que grupo? Os pastores. Aqueles que Jesus deu para a igreja para serem pastores. Eles receberão a incorruptível coroa de glória. É uma promessa grupal. Uma promessa grupal. Uma outra promessa grupal, porque os pastores, eles não são uma nação. Eles são parte da nação igreja. É o que também nós lemos lá em Jeremias, capítulo 35, uma promessa que Deus deu para uma família, um clã, podemos dizer assim, um clã é uma família ampliada, né? Que eram os recabitas, os descendentes de, de Jonadab, filho de Recabe, né? Jonadab, que já era um homem que servia a Deus e eram nômades, né? E que viviam no meio do povo de Israel, e os recabitas receberam uma promessa de Deus, lá em Jeremias, capítulo 35, versículo 18. E a casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: visto que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus mandamentos, e fizestes conforme tudo quanto vos ordenou, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante a minha face todos os dias. Estávamos nas vésperas do cativeiro da Babilônia, onde boa parte do povo seria morto e o restante levado cativo, mas por causa da fidelidade daqueles homens, Deus prometeu que a casa dos recabitas não seria destruída, nunca seria exterminada, existiria para sempre dentro do povo de Israel. Isso é uma promessa grupal, né? Uma promessa para um grupo. E a quinta e última promessa que nós temos, tipo de promessa, com relação à amplitude, é a promessa individual. Promessas feitas a uma pessoa, a um indivíduo.
Então, essa é uma promessa que é voltada para uma pessoa só. Deus prometeu, por exemplo, ainda no livro do profeta Jeremias capítulo 39, versículo 16. Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu temes, porque certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Ebed-Meleque havia intercedido em favor do profeta Jeremias, que estava no calabouço, e ele conseguiu do rei Zedequias a autorização para tirar Jeremias do calabouço. E ele então tirou Jeremias do calabouço, onde certamente Jeremias morreria de fome e de sede. E em reconhecimento a este gesto de Ebed-Meleque, Deus promete a Ebed-Meleque que quando Jerusalém fosse destruída, quando os babilônios invadissem Jerusalém, quando o templo fosse destruído, a vida dele seria poupada, ele seria livrado por causa daquele gesto. É uma promessa só para Ebed-Meleque. Não adianta você dizer, não, Deus vai me poupar a vida, porque eu confio nele. Com base nesse versículo, você não pode fazer isso. Porque essa é uma promessa individual. Deus deu a Ebed-Meleque. Então, recapitulando, as promessas quanto ao seu alvo, ao seu direcionamento, elas podem ser gerais, que é para toda a humanidade, elas podem ser nacionais, ou seja, voltadas a Israel, à igreja ou aos gentios, elas podem ser promessas para nações específicas, mencionadas na Bíblia, elas podem ser promessas grupais, ou seja, grupos que existem dentro destes povos, destas nações, ou então promessas individuais, promessas para uma única pessoa. Tomemos cuidado, porque quando estudarmos a palavra, nós temos que saber se a promessa é condicional ou incondicional, e se a promessa é geral, nacional, a nação específica, grupal ou individual. Por que Deus faz promessas? Para que nós o sirvamos melhor. Nós já vimos aqui que o apóstolo João, ele diz que por causa da promessa do arrebatamento da igreja, da promessa da glorificação, nós nos empenhamos na santidade, na santificação. As promessas de Deus despertam em nós a esperança. E a esperança, diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 5, Romanos, capítulo 5, versículo. Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão. E no texto evocado no subtítulo do nosso trimestre, diz que fiel é o que prometeu, por isso nós retemos firmes a confissão da nossa esperança. As promessas de Deus incentivam, animam, fazem crescer, robustecem a nossa esperança. E a esperança impede que sejamos confundidos. E não sendo confundidos, nós prosseguimos caminhando para o céu. É para o nosso bem,
para o nosso crescimento e fortalecimento espirituais, que Deus faz promessas, para que por elas nós tenhamos e retenhamos firmes a nossa esperança. Que nesse trimestre nós tenhamos robustecido a nossa esperança ao estudar as promessas de Deus. Amém.